Fala Nessa. Oferecimento Raizeiro. Ser saudável é ser raizeiro. Ozan, em respeito a você. E Grupo Mendes, sempre à frente do desenvolvimento. Hoje recebemos uma convidada que faz da comunicação sua missão. Uma mulher que mergulhou no jornalismo, percorreu caminhos pelo mundo da informação e, com sensibilidade, escolheu também se dedicar a um dos temas mais importantes, delicados e, muitas vezes, cercados de tabus, a sexualidade. Ela fala com clareza, leveza, sem preconceitos e sem julgamentos. Une o olhar da comunicadora à escuta da psicanalista, entendendo que a sexualidade muitas vezes guarda raízes mais profundas. Uma presença que informa, acolhe e provoca reflexões transformadoras. O Fala Nessa está começando. Fala Nessa hoje recebendo a Natália. Eu não me arrisco a falar o sobrenome dela, gente. Fala você, Nath. Eu ponho escrito aqui pra vocês, tá? Natália Jankiewicz. Pois é, ela é jornalista, sexóloga e psicanalista também. Então a gente vai ter um papo aberto aqui, como sempre é, né, Nath? É uma delícia te receber sempre. A gente já fez outras entrevistas, a gente já fez uma palestra juntas, inclusive. E é sempre muito bom um tema que você traz com leveza. Obrigada pela presença, viu? Muito obrigada a você pelo convite. É uma alegria estar aqui com você mais uma vez. Adoro estar ao lado de mulheres que são inteligentes, competentes. Ai, que bom. E fico feliz em poder contribuir. Bom, queria começar então para o pessoal conhecer um pouquinho da sua história, né? Você começou como jornalista e aí passou para a parte da sexologia, depois passou para, agora uma novidade até, psicanalista também. Foi uma construção aí, uma trajetória maravilhosa. Como é que foi essa transição aí do jornalismo para esse tema? Então, Vanessa, eu trabalhava como repórter da Editora Globo. Sim. Então, assim, entrei lá ainda estagiária e sempre trabalhei com reportagem de revista, né? E dentro da editoria de comportamento. E aí, quando eu era repórter da revista Época, eu comecei a trabalhar muitas pautas ligadas à sexualidade, né? Com mais frequência. Desde relações até relacionamento até a parte de saúde sexual mesmo, e entendendo muito da questão de gênero no sentido de qual é o lugar dessa mulher na sociedade, quais são as expectativas em relação a ela, e comecei a me interessar cada vez mais por esse tema. E aí foi uma época do boom dos blogs. Então a Editora Globo começou a colocar os blogs no ar e detectaram que um tema que tinha muita procura, muita audiência, era a sexualidade. Então eu me tornei ali, foi um convite para que eu me tornasse editora de sexualidade desse blog. E aí, assim, me abriu um campo de pesquisa mesmo, porque você como jornalista sabe pauta, né? Que uma das coisas mais gostosas do jornalismo é que é sempre um desafio e a gente vai mergulhar e vai estudar sobre esse universo. Então, eu comecei a me interessar muito e comecei a perceber que temas que às vezes são tidos como tão fúteis e tão banais, tinham uma audiência muito maior do que questões de política, economia e tudo mais. E aí eu resolvi fazer uma pós-graduação em educação sexual, isso foi em 2013. Ainda trabalhando na editora? Não, aí eu já saí da época, fui trabalhar na Isto É também, continuei trabalhando como repórter de sociedade, comportamento e tudo mais, mas já ali querendo fazer a pós-graduação. E aí eu me demito, então. Naquela época lancei um blog sobre sexualidade, fui estudar, acabei atuando por muitos anos como jornalista freelancer, ganhei alguns prêmios de jornalismo, então tava com uma carreira assim bem encaminhadinha nessa área. Mas eu fiquei absolutamente fascinada com esse tema que é tão caro para todos nós, mas tão envolto em tabu. E as pessoas me falavam assim para mim, como pode você falar de coisas que são muito cabeludas, com muita naturalidade, né? E eu tinha muito essa segurança em mim, assim, eu acho que isso veio da minha vida pessoal, do fato de a minha mãe ter trabalhado por 25 anos como psicóloga. Certamente pelo que ela via no dia a dia dela, ela percebeu ainda mais a importância de falar sobre sexualidade em casa. Então você teve essa criação, eu né? Eu tive essa criação, então pra mim era natural que os meus amigos ligassem pra minha mãe ou que eles viessem em casa tirar dúvidas, né? E eu achava isso fascinante. À medida que o tempo foi passando, né, eu depois me tornei professora em 3 especializações para médicos e profissionais de saúde.
trazendo um olhar da cultura para essa questão da sexualidade. Porque eu comecei a perceber que, por exemplo, não adianta você... Eu comecei a ver muitas pessoas, eu perguntava assim para elas, o seu médico ginecologista, como que é a consulta, né? Ele pergunta para você sobre prazer, sobre libido... Por isso que eu falo, a Natália ela é necessária, gente. Porque é ela que tira essas dúvidas. É verdade, Nath, você traz uma leveza, você normaliza o tema, e sabe? Eu ficava, assim, eu comecei a de assuntar mesmo. Sim, não era uma coisa... Porque dentro dessa... Até pra você entender, desse estudo de sexualidade, eu comecei a pensar, gente, mas não é possível tanta desinformação. Porque a gente não tem essa formação em casa com as nossas famílias, de maneira geral, porque eles também não tiveram. Não tiveram, exato. E não viram naquelas épocas a importância de ir atrás desse conhecimento para ter o que passar, né, para os seus filhos. Na escola, a escola tem uma situação delicada que algumas até querem ir um pouco além e abordar o tema, mas ao mesmo tempo você tem ali um grupo de pais que discorda, acha que isso não é papo para a escola. Exato, então já é delicado. Já não aborda. A batata quente vai para o ginecologista. E eu podia jurar, até começar a estudar mesmo, podia jurar que todo ginecologista, assim como a minha, porque a minha ginecologista fazia essas perguntas. Algumas fazem, sim. E eu falava, gente, mas isso não faz sentido, né? E aí me convidaram no Hospital Pérola Baiton, que é referência em saúde da mulher, para dar aula lá e sobre o impacto da mídia na nossa sexualidade e vice-versa. E aí eu comecei... Aula para médicos. Isso. Olha e aí só. eu perguntei para eles assim, gente, quem aqui de vocês, ginecologistas, teve aula sobre saúde sexual e sexualidade na formação de vocês? Seja na especialização, seja na faculdade de medicina. Ninguém levantou a mão. Eles aprendem sobre reprodução, eles aprendem sobre contracepção, só que o nosso corpo não serve só para fazer filho ou evitar. A gente se relaciona pelo prazer. Então eu falei, bom, gente, mas e aí? E eu me lembro que eu fiquei muito chocada, isso já tem mais de 7 anos, assim, quando acho que foi na Unifesp a primeira vez que eu fiz essa aula. Eu peguei um molde de um clitóris em 3D que eu havia comprado e mostrei pra eles, né? Vocês sabiam, quem dos ginecologistas aqui sabia que o clitóris tem toda essa estrutura além daquela pontinha externa? Isso você mostra na sua palestra, inclusive. Isso, né? E eles falaram que não sabiam, muitos falaram que não sabiam. E eu falei, gente, olha que mais loucura. grave do que você imaginava. Porque, na verdade, o que se aprende, principalmente nessa especialização, é sobre doença. Como tratar a doença. E o prazer está em outra camada. Não deveria, né? Então, assim, o prazer não é considerado saúde. Agora, principalmente a partir da pandemia, passou a ser considerado. Mas o prazer, ele tá num outro lugar. Ele é considerado, assim, uma coisa meio que fútil, não necessária, né? E aí isso foi me incomodando cada vez mais e eu falei, não, gente, peraí, tem muita coisa que precisa ser debatida em camadas mais profundas mesmo. Sim. E aí, mais recentemente, nos últimos 3 anos, eu fui fazer psicanálise, fazer uma formação em psicanálise. E a psicanálise, ela vai entender o oposto disso. Ela vai dizer que sem prazer nós não vivemos. Exato. O que move... Traz esse outro lado, né? E é o prazer sexual também, mas não só. Mas ela diz o seguinte, que essa pulsão de vida que faz com que a gente continue buscando as coisas na nossa vida está muito ligada ao prazer. Então, quando você vê uma mulher, por exemplo, que não tem orgasmo, não está faltando só prazer na cama para ela. Não, exatamente. Você tem outros aspectos complexo, da vida dela que estão faltando. Ela está se contentando com muito mais pouco, profundo, geralmente. Né? O tema é mais profundo. É mais profundo. Não é superficial. Exatamente. E aí, ali na psicanalista, você consegue detectar aí a gente onde está esse problema. Muitas vezes é um trauma que a pessoa tem. É um trauma, é um modelo de relacionamento, por exemplo, né? Então, ou a pessoa acha que ela não tem direito a receber prazer porque ela tem a vida dela muito pautada numa culpa, ela acha que ela é culpada de algo que aconteceu, né? Então, assim, quando a gente vai olhar um homem, por exemplo, que tem uma disfunção erétil, por exemplo, que adquiriu uma disfunção erétil, sei lá, antes dos 40 anos, né? Que a gente fala que 90% é psicológico nessa faixa de idade, né? Então, você vai entender que muitas vezes esse é um cara que se cobra muito e que essa cobrança não começou na vida adulta, né? Isso é muito anterior, assim.
Então, a nossa sexualidade está muito conectada com as nossas emoções. E hoje você tem um podcast também, né, no YouTube, e você aborda temas ligados à mulher e aos homens também. Você recebe muitas perguntas, muitas questões de homens. E eu acredito que eles também tenham vergonha de entrar nesse assunto, né? Sim. O que eu vejo hoje é que a gente tem... A internet sempre foi um espaço, acho que muito democrático e de muito acesso pela possibilidade do anonimato, né? Exato, Ou Então, aquilo, meu amigo quer saber, exatamente. meu primo. Mas inicialmente o Preliminares Podcast, que eu tenho junto com a ginecologista Carolina Ambrogini, que é chefe lá de sexualidade feminina da Unifesp, a gente começou há 1 ano e meio, ele tem acho que 50 episódios. A gente inicialmente voltou para as mulheres, né? Tá. Pelo fato de ela ser uma ginecologista. Sim. E pelo meu recorte também ser muito mais voltado para esse empoderamento, para a autonomia da mulher. Só que começaram a aparecer muitos homens. É mesmo? Muitos homens que chegaram até o podcast ou pelo YouTube, né? Querendo achar uma forma de incluir a mulher nesse papo, assim. Então, por exemplo, eu tenho muita dificuldade, o que eu posso fazer? Como que eu posso ajudar a minha mulher nessa questão da libido dela? Mas isso é ótimo, né, Nath? Que eles tenham essa curiosidade, essa vontade, né? Então, assim... Era muito dividido, eu diria que assim, mais de 10 anos atrás, né, as mulheres procuravam mais para saúde. Sim. Então, vamos supor, eu tenho dor numa penetração, será que eu tenho endometriose? Né? Ela tinha mais a ver com a saúde. Ou tô com um corrimento assim, você acha que isso precisa de tratamento? Os homens procuravam muito relacionado à pornografia. Fetiches, enfim, fantasias ou frequência sexual, esse tipo de coisa. E agora a gente começa a ver uma coisa mais mesclada e ligada à mulher de buscar o próprio prazer, né? Então, assim, até então, o prazer para a mulher ou para a maioria, né, na sociedade era assim, é algo que o outro me dá. Tá. E agora me parece que as mulheres entenderam que isso está no seu corpo e que você pode ativar Depende sem que... de você. Você não precisa necessariamente desse outro, né? E os homens, eu vejo, sim, muito mais interesse hoje do que 10 anos atrás no prazer da mulher. Eu acho que tá cada vez mais integrando, assim, sabe, aquilo, o interesse. Os dois interesses, os dois né? interesses, do homem e da mulher. Exatamente. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Raizeiro tem produtos naturais. Raizeiro tem veganos, orgânicos e integrais. Tem especiarias, farináceos, cereais, castanhas e sementes, frutas secas e muito mais. Vida saudável, natural e com tempero. Só aqui no Raizeiro. Em Santos, São Vicente e Praia Grande, Guarujá. Acesse nossas redes sociais. Quando você pensa em assistência funeral na Baixada Santista, qual nome vem na sua cabeça? Pensou Ozan, né? Eu também. Estou chegando agora aqui na família Ozan e gostaria de falar com vocês sobre um plano de assistência funeral completo, incluindo cremação, com mensalidades a partir de R$ 119,90. Sempre que sua família precisar, conte com a nossa. Ozan, em respeito a você. Eu vim de longe, cruzando o oceano com um propósito: vencer. E assim, a vida foi se encaixando. Eu já não estava mais sozinho, já éramos nós. Diante das adversidades, superamos obstáculos, crises, sempre em busca de nossos ideais. Hoje, transformar vidas, realizar sonhos, impulsionar o progresso e, principalmente, deixar um legado relevante virou nossa obrigação. Abrimos novas portas onde ninguém mais ousava. Acreditamos no amanhã, mesmo quando hoje parecia incerto. Entendemos que nesses 50 anos, mais do que grandes realizações, o que de fato estamos construindo são grandes momentos. Grupo Mendes, sempre construindo histórias. Estamos de volta e chegou a hora do Momento Raizeiro.
Momento Raizeiro de hoje traz uma vitamina de ameixa seca. Você conhece? Ela acelera o metabolismo, auxilia no emagrecimento e é super fácil de fazer. Vamos lá? Você pega uma porção de ameixa seca e deixa de molho por 10 minutos na água. A gente vai usar também linhaça, 1 colher de sopa. Adoçar com xilitol ou qualquer outro adoçante natural que você tenha aí. E não tem segredo, você mistura todos os ingredientes no liquidificador ou no mixer e bate. Estamos de volta com o Fala Nessa, já conversamos bastante aqui sobre sexualidade no primeiro bloco. E agora eu queria saber de você, Nath, como é que você vê a importância da educação sexual nas escolas, né? A gente falou que tem muita parte cultural, que a gente aprende em casa, muitas vezes não tem informação em casa também por conta da geração dos nossos pais. Então, como que você vê a importância de ter esse tipo de orientação nas escolas hoje em dia? Mais fundamental do que nunca, né? Tá em pra debate ontem, né? essa questão da adultização, Exato. né? Das crianças, dos jovens aí. E o quanto que a escola pode, de fato, contribuir, por exemplo, para que esses jovens e essas crianças entendam o que é abuso, o que é consentimento, né? O que é natural, o que é assédio, o que é uma brincadeirinha, o que é um assédio, que recursos eu tenho para me defender ou que canais eu devo buscar para denunciar. É muito importante que se entenda, por exemplo, o que é um sexo de verdade, que é muito distante daquele performático que a gente vê na pornografia. Exato. Se para nós adultos isso é óbvio, você consegue ver um filme Velozes e Furiosos, olhar e falar, ai, tá bom que alguém faz isso aqui na rua. O problema é que esses jovens, essas crianças que nem tiveram muitas vezes uma iniciação sexual, eles vão olhar aquilo e entender que esse é o modelo que eles devem reproduzir, que eles devem imitar. E isso gera uma série de transtornos mesmo, Claro. transtornos de saúde mental, porque isso vai gerar, por exemplo, se a gente for considerar o que é o padrão de beleza para uma mulher ou o que é um padrão de corpo para um homem, e esse adolescente olha, essa adolescente, essa criança ali, de pré-adolescente olha e fala, nossa, mas eu não tenho esses seios. Ou esse menino olha e fala, nossa, mas eu não tenho esse pênis, né? Exato. E ele entende que ele tem que chegar lá. Você vê adolescentes numa angústia muito grande para se enquadrar nesse perfil, né? Eles não entendem a ideia de casting, de seleção de pessoas. É como se eles que estão fora. E não aquilo fosse Eles um não grupo tão de dentro pessoas daquele estereótipo, né? escolhido, exatamente. Aí, os meninos vão achar que eles precisam manter, por exemplo, um padrão de ereção, como acontece nos filmes, o que não é uma realidade, uma duração de um sexo que não é uma realidade. As meninas vão achar que, então, elas devem ficar em posições e agir de maneiras extremamente estereotipadas, Claro. para agradar o outro e pouco conectadas com o que elas querem, com o que o corpo delas entende que é gostoso e o que é dor. Né? Então, tudo isso, como se dão as relações, é mais do que o sexo, é como um homem deve tratar uma mulher, né? A que uma mulher deve se submeter, enfim. Então, eu entendo que até hoje, a gente teve, depois ali no final dos anos 80, uma conscientização, até por campanhas mesmo do poder público, de que é preciso usar camisinha para não contrair infecções sexualmente transmissíveis. E como é que as pessoas engravidam e o que se deve fazer para não engravidar. É o básico, né? O básico, que eu nem acho que é o suficiente, pelo seguinte, é uma informação, é a história de a conversa sobre sexo, seja na escola, seja na família. Como se fosse algo que a gente senta aqui, fala 40 minutos. Você entendeu, Vanessa? Não entendeu, Vanessa? E Sim, acabou. sim, Eu tiro dos meus ombros o peso do constrangimento, porque resolvi, né? pode ser uma conversa difícil.
mas será que essa pessoa entendeu mesmo? Exato. Né? Eu prefiro deixar batido aqui, não vou entrar muito em dúvidas, abrir muito espaço. Então eu entendo que a sexualidade ela é mais do que isso, e que o ensino da sexualidade é, por exemplo, desde pequeno, né, você ensinar, que seja na escola, por exemplo, né, antes de você, vamos pensar num berçário, numa berçário, as professoras precisam trocar a fralda dos bebês, certo? Sim. Ainda que essa criança não fale, licença, Joãozinho, a tia vai abrir e trocar a sua fralda. Eu começo a pedir permissão para tocar no corpo do outro. Isso parece uma bobagem, só que à medida que todo mundo vai fazendo isso, se alguém toca sem pedir a permissão, ele vai perceber que tem alguma coisa estranha aqui. É aí que eu vou ensinando o que é consentimento, né? É dizendo para essa pessoa o que são toques em lugares permitidos e onde não são. Ah, Natália, mas isso é muito óbvio. Para uma criança, não é. Então, é preciso que ensinar essas crianças do que pode e o que não pode, quando elas ainda estão nessa fase de desenvolvimento. É uma forma de prevenção, de proteção. Então, a gente, da mesma forma que a gente ensina para uma criança, por exemplo, que tem que atravessar na faixa de pedestres, isso é importante para a segurança dela, né? Tem que olhar se o semáforo está vermelho ou está verde. É o básico sobre eu tô me sentindo confortável ou não tô. Você obrigar uma criança, por exemplo... É muito sobre o sentir também, né? Exatamente. Ensinar o sentir, ensinar a distinguir o que você está sentindo. Exatamente. Né? Mais ou menos isso. Uma outra é porque a gente ainda tem uma conotação da palavra sexualidade ligada ao sexo como algo penetrativo. Isso. Se a gente pensa que nós somos seres sexuais, porque nascemos de uma relação sexual, certo? Sim. Somos seres sexuais, né? Não somos, por exemplo, amebas que vão se soltando e se multiplicando. Nós precisamos desse encontro. Somos todos seres sexuais. Ou uma outra coisa assim, que parece boba, mas, por exemplo, a gente faz com frequência de dizer para uma criança que é para ela ir lá e abraçar e beijar uma pessoa. Isso. Então, o que acontece? Essa criança, eu posso ser educada, chegar e falar, oi, tudo bem, tio? Oi, tia. Eu começo a forçar essa criança a abraçar e beijar, ainda que ela se sinta desconfortável, ela vai começar a perceber que aquilo que ela está sentindo é menos válido do que as convenções sociais. Sim. E isso vai entrando em outras camadas à medida... ela está sentindo. Exatamente. Exato. Ah, significa que então essa criança vai chegar e não vai cumprimentar e vai ser mal educada? Não, não é isso. Mas se ela está se sentindo bem, confortável, você não sabe o que essa pessoa significa para ela. E a gente vê muitas vezes casos de pessoas que foram abusadas repetidas vezes e dentro da própria família tiveram que conviver com esse agressor, com esse abusador. E, de novo, reiterando esse comportamento de afeto. Nossa, que coisa, né? É muito bem difícil. Isso mesmo. E qual o papel dos pais nesse caso, né? Até pais de adolescente, muitas vezes a mãe tem uma certa dificuldade de falar com o filho adolescente sobre ereção, sobre sexo. Qual que deve ser o papel dos pais dentro de casa, Nath? Eu acho que a primeira coisa é você se informar e trabalhar as suas questões. Porque quando chega uma dúvida de uma criança, né? Não é só sobre a criança, vai mexer com você. Com o seu constrangimento, com a sua história de vida. Exatamente. O quanto que você está confortável com aquilo. Então, acho que primeiro de tudo é você buscar ler, sei lá, ler Instagrams, páginas, perfis, livros, né? Se informar sobre essa questão. Se você faz, por exemplo, terapia, tocar nesse assunto de sexualidade para entender por que eu tenho pavor de falar sobre esse assunto. O que causa em mim, né? Que inibição é essa que eu sinto? Ou então, não adultizar a criança e achar que ela veio com uma pergunta, por exemplo, mamãe, o que é sexo? E você chega lá atropelando uma série de conceitos. Difícil, né? Que é muito difícil. Tem muito a ver com você sentir, né, dessa Eu vou dessa falar, relação. vamos ligar pra tia Nath. Você tem meu com ela. Em relação ao adolescente, né? Então, por exemplo, se você não teve a oportunidade de fazer esse caminho até a adolescência, eu acho que não falar diretamente sobre sexo de primeira, porque isso vai intimidar, isso vai levantar defesas. Ou ele vai fazer assim, ó, ai, mãe. Ou vai esconder sempre, ou vai esconder. Porque vai se sentir ameaçado ali de ter que falar sobre. Tem a ver com fortalecer um canal de comunicação que é assim, e aí, filho, como é que foi ontem lá? Quem que tava? Sim. E tem alguém que você tá afim? Tem mais a ver com você falar das relações e criando essa intimidade, essa abertura.
do que simplesmente um dia chegar lá e falar, olha, filho, tá aqui uma camisinha, usa, hein? Né? Exato, vai ser muito assustador. Sim, então sim. é de você ir aos poucos criando vínculos que às vezes vão ser pela beirada mesmo. Você vai comer pela beirada. Tem que ser aos pouquinhos. Ah, ela gosta de uma banda de K-pop. Legal, deixa eu entender um pouco o que é esse negócio, pra eu puxar um assunto com ela. A gente tem que estar sempre estudando os temas, né? Não tem jeito. Vai mudando de nível, muda a dificuldade, não é que acaba a dificuldade. Exatamente. Vai mudando. Não termina, Exatamente. só vai mudando. Exatamente. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Te espero. Toda grande história começa com a escolha certa. Na Medicina UnoOeste, cada desafio é superado com coragem. Cada aprendizado leva à transformação. Aqui você vive a prática com tecnologia e humanização, laboratórios de simulação, realidade virtual e hospitais de referência. Inscreva-se no vestibular da Medicina, que é top 3 do Brasil. Escolha entre prova presencial, prova online ou nota do Enem. Medicina UnoOeste, sua melhor história. Você não é mais uma menininha, mas se for, com o tempo isso vai mudar, porque tudo muda. Com o tempo mudam os gostos, a moda e aquilo que você deseja. Muda como você curte a vida, como enxerga as coisas e até as suas prioridades. Muita coisa muda. Mas nem tudo. Praia Mar Shopping, 25 anos. Ontem, hoje e para sempre na sua vida. Estamos de volta e vamos direto com 2 Vs. Vai e volta. Sexo é Prazer. um mito que precisa cair já. Que o orgasmo feminino está vinculado à penetração. O maior inimigo da vida sexual. A falta de comunicação. Uma palavra que define a Natália. Aprendiz. Sempre, né? Sempre. Liberdade é? A autenticidade, poder ser quem você realmente é. Perfeito, Nath. Muito obrigada pela sua Obrigada. presença aqui no Fala Nessa. É sempre uma delícia te ouvir. A gente aprende muito com você, com leveza e um tema tão importante para todos nós. Obrigada por ter feito desse espaço tão acolhedor para que a gente consiga aí trocar ideias assim dessa forma gostosa. Obrigada. Ficaria aqui mais 1 hora com você. Fala Nessa volta amanhã na reprise 9h30 da manhã e sábado que vem 10h30 da manhã. Te espero. Até lá.